Ei, gente, bom dia, pessoal. Aí, eu tô toda de Brasil hoje. Isso é pra gente lembrar de orar pelo nosso país, de amar o nosso país. A gente precisa muito de orar, né? O poder da oração, ele é eficaz e nisso não há questionamentos. Amém? Então vamos orar pelo nosso país. O Senhor pode fazer o necessário aqui. Ele pode mover céus e terras em nosso favor. Amém? Então não esqueçam de orar pelo Brasil, de amar o Brasil. Não importa quem está lá no governo. Nós temos que ter uma postura de cristãos, de orar, de buscar o Senhor pela nossa nação. Amém? Então, assim, que esse também seja um dos maiores propósitos nossos, motivos nossos de oração, tá bom? O nosso país, o Brasil. Eu ainda tô gripada, muito gripada, então peço um pouco de paciência, né? Porque o nariz fica daquele jeito. Mas isso também não vai ser empecilho. Amém? Em nome de Jesus, a gente vai perseverar. E hoje a gente já está no capítulo 14 do livro de Mateus. Olha que bênção. Capítulo 14. Isso quer dizer que já tem 14 dias que a gente está lendo a Bíblia todos os dias juntos. Amém? Espero que vocês estejam aí junto comigo, porque ninguém fala comigo, né, pessoal? Mas amém. O que importa é ler a Bíblia. Não é falar comigo, é ler a Bíblia. Vamos juntos nessa? Então vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui, Senhor. 14 dias, Pai, orando, lendo a Tua palavra, Senhor, meditando nela, aprendendo com ela, Senhor. E por isso somos gratos, estamos felizes, Deus. Muito obrigado, Senhor. Continue nos fortalecendo, Pai, em nome de Jesus. E que nada seja motivo para a gente parar, Pai. Nos ajude a perseverar, Senhor. Nós precisamos de Ti. Deus, nós pedimos também pelo nosso país, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os nossos governantes, que eles possam andar em retos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles não se desviem, que não se inclinem para o mal, Deus. É o que nós pedimos. Nós oramos pelo nosso presidente, nós oramos pelo nosso governador, pelos deputados, Senhor, pelos prefeitos, pelos vereadores, por todas as pessoas, Senhor, que nesse momento exercem o poder no nosso país, Senhor. Abençoa essas pessoas, Senhor. Liberta eles, Senhor. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Se porventura eles estão em caminhos maus, Senhor, caminhos de perdição, Senhor. Liberte-os, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que eles se convertam e comecem a abençoar o nosso país, a amar o nosso país, a amar o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já estou com vontade de espirrar. Será que eu vou espirrar? Ou eu vou conseguir começar? Só um minutinho. Vamos lá. Eita glória! Capítulo 14 do livro de Mateus. João Batista é decapitado. Por aquele tempo... Ai, gente, só um minutinho. Ô, gente, me perdoa mesmo. Mas eu só vou conseguir assim. Eu sei que não é uma postura muito boa aqui com vocês, mas... Infelizmente eu tô gripada e eu não vou deixar de ler a Bíblia com vocês por causa disso, tá bom? Então vocês me perdoem porque às vezes eu tenho que limpar o nariz, que coisa mais feia aqui, né? Mas infelizmente é dessa forma que eu tô conseguindo. E essa gripe não vai ser empecilho, em nome de Jesus. Então me perdoem, tá bom? Versículo 1 do capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o retrarca, ouviu os relatos
a respeito de Jesus e disse aos que serviam: Este é João Batista? E disse aos que serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, deles vocês algo para comer. Eles disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Só um minutinho. Se assentasse na grama. Tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 32. Jesus anda sobre as águas. Não, desculpa, não é 32 não, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Glória a Deus! Glória a Deus! Que passagem maravilhosa, né? Olha aqui, essa parte me chamou muita atenção. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Às vezes a gente está ali na caminhada com o Senhor e vai na caminhada em fé, mas em determinados momentos acontece uma coisa e aí a gente olha para a circunstância, seja uma enfermidade, seja um desemprego, seja um abandono, seja o que for, a gente olha para aquela circunstância e para de olhar para Jesus. E aí o que acontece? A gente começa a afundar, afundar, afundar e vai caindo, caindo. Mas eu quero dizer para você essa manhã, sempre há tempo. Sempre há tempo, mesmo que você tenha duvidado, que você tenha começado a olhar para alguma circunstância da tua vida. Creia que agora, nesse momento, você pode fazer como Pedro. Senhor, salva-me. Clame por ele. Busque-o, porque ele vai vir imediatamente. Olha o que a palavra diz. Ah, Jesus veio no fim da tarde, Jesus demorou 2 dias. Não, a palavra diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Então, se nesse momento, imediatamente você clamar por ele, ele vai vir ao teu encontro imediatamente e vai segurar a tua mão. Amém? Creia, creia, Jesus está aqui. Então passa aí o dia coladinho no Rei, não desgruda dele por nada. O Rei está voltando, gente. O Rei está voltando. Creia, não duvide. Então tenha um ótimo dia coladinho nele, naquele que vive, reina e voltará. Amém. Glória a Deus. Beijão. Fiquem com Deus.